Vamos ao primeiro texto de Lucas 5, 33 a 35 diz: E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias, quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Estava escutando uma mensagem do Luciano Subirá, ele, nesse texto, ele pega e fala algo interessante, né? Porque quando os que vieram inquiri-lo, vieram falar com Jesus, eles não estavam ali fazendo algo assim, os de João jejuam, os dos fariseus jejuam, mas os seus não. E o Luciano Subirá, ele usa um exemplo bem fácil, bem típico. É como falar assim, os filhos de fulano são as crianças lindas, maravilhosas, tranquilas. Os filhos de Beltrano, como são comportados? Mas os teus filhos, era isso que eles estavam falando para Jesus. Era isso que eles estavam dizendo naquele momento para Jesus. Eles não estavam fazendo uma colocação. Eles estavam criticando Jesus duramente. Eles estavam trazendo para Jesus uma coisa que eles queriam acusá-lo. E nós precisamos, queridos, aprender a respeito do jejum em todo o tempo. E Jesus diz, olha, o noivo está aqui, o noivo sou eu. Quando esse noivo for tirado, quando ele morrer na cruz e for assunto aos céus, aí eles vão ter que jejuar. Mas até lá, o noivo está presente, é dia de festa, é dia de casamento. Vamos para a festa, ninguém vai para uma festa de casamento jejuando. Então o noivo está aqui. Mas agora, queridos, o noivo subiu. Nós estamos vivendo na época desde que Jesus foi assunto ao céu, que o noivo subiu. Nós precisamos jejuar. Nós temos que ter a prática do jejum. E o jejum é tão bíblico, queridos, que era uma rotina na vida do povo judeu. No Antigo, no Novo Testamento. Eles jejuavam, eles jejuam até hoje. Mas o que é jejum? Jejum é abster-se de alimentos, de certos alimentos, por um determinado período, com uma finalidade. Jejum é isso, é você abrir mão de alguma coisa, é você realmente desejar isso, é você ter um propósito, quando você jejua, é você, parar de alimentar a sua carne, para se aproximar de Deus, e ouvir Deus com mais facilidade. A carne faz com que os barulhos sejam muito maiores, mas quando nós subjugamos a carne, os nossos ouvidos espirituais, eles se abrem para nós entendermos. Às vezes as pessoas falam assim, mas como eu ouço Deus? Você tem que chegar próximo dEle. Você tem que se aproximar dEle. Tá? Então, nós precisamos jejuar. John Wesley, ele jejuava... É interessante, antes de falar de John Wesley, é interessante nós lembrarmos que os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. Tem aquela história lá do fariseu, né, quando estava orando, ele orando no templo, ele dizendo, Senhor, obrigado porque eu sou bom, né? Eu não sou como esse publicano, esse cobrador de imposto aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana, entrego o meu dízimo de tudo. Depois, no final, saiu justificado, o outro falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. Olha, Senhor, eu não sei nem por que eu estou aqui, porque eu não mereço estar aqui. Quem saiu justificado? Os fariseus, eles jejuavam na segunda e na quinta-feira. A história, a tradição conta, quando eu falo a tradição, é a história dos cristãos do primeiro século,
que começaram lá, conta que os primeiros cristãos, eles jejuavam também 2 vezes por semana, na segunda e na quarta. E John Wesley, ele jejuava 2 vezes por semana, até a hora do chá. Ele tomava o chá num dia, passava a noite inteira, o café, o almoço, até o chá da tarde. 2 vezes por semana. E ele disse algo que eu queria que você lesse comigo aqui agora no telão. Põe aí, filho, por favor. Isso, esse mesmo. O homem que nunca jejua, a mulher também, tá? Que nunca jejua, está tão distante do céu quanto o que nunca ora. Não tem como você jejuar e não orar. Não tem como você ter uma vida de oração e não jejuar. Não tem como você fazer esses dois e não ler a Bíblia, não meditar na palavra. Se você medita na palavra, a palavra te impulsiona a orar e a jejuar. Se você ora, a oração te impulsiona a ouvir o que Deus quer. Gente, a gente só ouve Deus quando nós nos aproximamos dEle, quando você lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não vai ouvir Deus. Ah, mas o profeta disse. Pode falar o que quiser, você não vai ouvir nada. Porque se você não tem palavra de Deus na sua vida, pode ser o profeta dos profetas dessa terra, que você não vai continuar ouvindo Deus. O único profeta que você precisa ouvir está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. Então, nós precisamos disso, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, sabe, mastigar ela. E se nós fazermos isso, nós vamos jejuar, nós vamos orar. Os três está grudado um no outro. Essas 3 disciplinas espirituais. E nós precisamos, queridos, com jejum, mortificar a carne. Porque Jesus falou o seguinte: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ah, pastor, a carne é fraca. A carne é fraca porque você alimenta a carne. Se você alimentar o teu espírito, a carne vai enfraquecer e o teu espírito vai se fortalecer. É simples, queridos. É uma conta simples. Ah, pastor, mas eu não consigo. Consegue. Sabe por que você não consegue? Porque você está alimentando a carne. Mas eu fiz de novo. Porque você continua alimentando a carne. Alimenta o teu espírito com a oração, com a palavra, vigie e orem. E Jesus nos orientou o quê? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca disse que ia ser fácil andar com Ele, mas Ele disse que nos daria vitória. Ele disse que estaria conosco até o fim, que você não estaria sozinho. Então ande com Ele, toma a sua cruz. Lembra de uma coisa, queridos, a sua cruz não é seu esposo nem sua esposa, tá? Isso não é sua cruz. Sua cruz são outras coisas que querem te atrapalhar de entrar no céu. Querem te jogar para baixo, querem destruir a tua fé. Agora, como que você deve jejuar? Por que você deve jejuar? Né? Tem um texto lá em Mateus 17, 21, diz que essa casta de demônios, né, esta casta, na outra tradução fala essa casta de demônios, né, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Nesse texto, os discípulos de Jesus tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. E aí levaram até Jesus e falou: os teus discípulos não conseguiram. E aí depois eles perguntam: mas por que nós não conseguimos? Porque essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Você nunca sabe, queridos, quando você vai precisar. Você não tem como você falar assim: o endemoniado caiu lá, aí agora eu vou jejuar para depois ir lá. Não dá tempo. Você tem que ter feito antes. E não vai naquela onda de alguns pregadores de internet que diz aí que não precisa jejuar porque Jesus já jejuou. Tá, tem na internet isso. Alguns pregadores aí dizendo que não precisa jejuar porque Jesus jejuou. Não se engane, não se iluda. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos, jejum é importante, queridos,
para nos anular, para nos aproximar de Deus, para nós entendermos melhor o que Deus tem para nós, para que as nossas fraquezas, nós possamos reconhecê-las, nós possamos dizer, realmente, eu sou fraco, é nessa área, é aqui, queridos. Nós temos um tempo que nós estamos vivendo de cristão, onde os cristãos estão escondendo as suas fraquezas, estão escondendo, sabe, tentando camuflar as suas fraquezas. Não estou dizendo para você pôr na rádio, nem na televisão, nem na internet, mas você precisa reconhecer as suas fraquezas e dizer, eu sou fraco aqui, eu sou fraco aqui, mas aqui eu sou forte. Onde você precisa se fortalecer, é onde você é fraco. Como você vai fazer isso? Jejuando. Você vai fazer isso toda vez que você jejua, você vai começar a se aproximar, você vai começar a conquistar isso, através de Jesus Cristo na sua vida. Através do jejum, queridos, nós recebemos poder de Deus sobre a nossa vida. Não é para dizer que a gente é bom, é para nós continuarmos reconhecendo que somos fracos, e carentes e dependentes de Deus. Lembra de uma coisa, quanto mais você se aproximar de Deus, mais vai aparecer sujeira. É por isso que tem muita gente que não gosta de se aproximar de Deus. Não gosta de orar, não gosta de ler. Não, orar, gente, eu acho que são pouquíssimas pessoas que gostam de orar. Porque não é fácil esse negócio de orar, não. Não é fácil, não. Ah, porque a irmã tem o ministério da intercessão. Vai perguntar se é fácil orar. Não é, não, gente. Ler a Bíblia não é fácil, porque se aparece um tanto de coisa para te tirar a atenção. E jejuar vai ser fácil? Lógico que não. Mas é o que a gente vai fazendo, queridos, e nós vamos nos aproximando. Nós temos que, quando nós vamos jejuar, vamos ver daqui a pouco, ter motivos, ter propósito, porque senão fica só um jejum intermitente para emagrecer, para perder uns quilinhos. Sem propósito, um jejum, eu vou jejuar, mas está jejuando por quê? Por que você está jejuando? E o jejum, queridos, faz parte do processo da santificação, faz parte desse processo de nos apurar, de nós entrarmos no meio do fogo, para sermos apurados, mas não é o fogo do inferno, é o fogo do Espírito Santo de Deus em nós, para apurar, para que toda sujeira seja queimada na nossa vida, para que a ação de Deus seja completa em nós, para que o poder de Deus aconteça nas nossas vidas. Mas então eu posso jejuar por motivos específicos? Pode. Esther jejuou, mandou Mordecai falar para o povo judeu jejuar 3 dias, 3 noites, sem comer e sem beber. Por quê? Porque ela precisava entrar na presença do rei. Nós vimos Daniel jejuando também. Ele jejuou 21 dias. E ele chega lá no final, quando traz a bênção para ele, o anjo fala assim, Deus te ouviu no primeiro dia, mas teve uma batalha no céu aí, guerra espiritual. E aí Miguel veio para me dar uma mão, e ele ficou lá batalhando lá, ele estava lá guerreando, e eu consegui uma brechinha, desci, não está escrito assim na Bíblia, tá, gente? Tá? Mas eu desci aqui para te trazer a bênção. Ele estava buscando algo. Então nós podemos fazer isso. Olha só, Gentesen, esse nome me é ruim de falar. Gentesen, Franklin, ele diz no livro dele, Jejum, a disciplina particular que gera recompensas públicas, que a disciplina do jejum libera a unção, o favor e a bênção de Deus na vida do cristão. Nós nos aproximamos de Deus, e quanto mais você se aproxima de Deus, mais da presença dEle você tem, mais Ele tem de você. Não é, queridos, não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus tem de você. A gente fica assim, o quanto eu tenho de Deus? Gente, você vai falar assim, nunca tenho, mas o quanto Deus tem de você? E Deus não aceita menos que 100%.
Então, se ele tem só um pedaço da gente, vamos entregar o resto. Coloca o resto nas mãos deles, nas mãos de Deus, né? Então, há coisas mais importantes, queridos, que a comida. Olha o que a palavra de Deus diz, Mateus 5:6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas nós, queridos, sabe, buscamos. Então tem coisa mais importante que a comida, fazer a vontade de Deus. Agora, o próximo texto que eu vou ler, gente, é um texto desafiador. É um texto que nos põe na parede. E eu peço que você ouça esse texto, leia esse texto no telão, o próximo texto, leia ele comigo, vai estar bem pequenininho, pode pôr o próximo. Não, vai dar para ler aí, né? Olha só, seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com o junco e se deite sobre o pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável do Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Esse é o jejum que agrada a Deus, queridos, o final. Sabe, o Isaías aqui, o que ele estava dizendo? Que o jejum não é, que agrada a Deus, não é só se abster de comida, é se abster do pecado, é abandonar o pecado. O jejum que agrada a Deus é cumprir a vontade de Deus, é cumprir o propósito de Deus. Muita gente está jejuando, achando que vai ficar com aquela carinha, aquela carinha, né, de Garfield, né, aquela carinha assim de dozinha. Não, queridos, não é esse jejum que Deus deseja de nós. É um jejum que muda o nosso coração, é um jejum que muda o nosso comportamento, é um jejum que muda o nosso caráter, e nós vamos parecer cada dia mais com Cristo. É esse jejum que Deus espera de mim e de você. Um jejum que você entra de cabeça e diga: Senhor, pode fazer o que for preciso, pode quebrar o que tiver que quebrar, pode arrancar o que tiver que arrancar, se sangrar eu sei que vai curar, mas faz, Jesus, muda esse homem, tira esse coração perverso, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, um coração sensível, um coração que te ouve, um coração que te obedece. É esse o jejum que Deus deseja. Jesus disse que a comida dele era o quê? Fazer a vontade do Pai, que tinha enviado ele, e terminar a obra. Essa era a comida de Jesus. Mas nós, queridos, muitas vezes não podemos ficar um período jejuando, porque, afinal de contas, eu trabalho. Afinal de contas, eu faço tantas coisas e não dá, senão eu vou ficar fraco. Mas nós precisamos jejuar, queridos. Nós precisamos mudar essa prática nossa. Nós precisamos fazer algo a mais. E há várias maneiras de jejuar. Há várias formas de jejuar. Por tempo, né? Propósito. O que você vai se abster? Que tipo de alimento você vai se abster? Daniel, no começo lá, ele se absteve de quê? Das comidas do rei. Mas ele fez o quê? Tomou água e comeu legumes. Depois, ele fez um jejum de 21 dias total. Mas o primeiro que ele fez ali, que tem o relato bíblico, foi parcial.
Então nós podemos fazer. Eu não estou falando para você fazer o jejum de 40 dias que Jesus fez. Você não vai dar conta. Não estou falando que nós vamos fazer um jejum agora de 5 dias. Você vai começar jejuando os 5 dias sem comer nada, só tomando líquido. Se você fizer isso, você vai passar mal. Por quê? Porque você não aprendeu a fazer. Você não começou a fazer com um pouquinho. Nós temos que ir gradativamente e fazendo. E é por isso que nós precisamos entender, queridos, e nós aprendemos muitas vezes que o jejum, eu aprendi isso de pequeno. O jejum só tinha valor se ficasse sem comer e sem tomar nada. Eu não dou conta de fazer um jejum sem tomar água. Eu não dou conta. Eu preciso tomar. Depois que me deu dengue, é pior ainda. Eu preciso de mais água ainda. Não sei porquê, mas é a minha realidade. Agora, nós podemos jejuar de várias formas. Alguns tipos de jejum. Tem o jejum total, que a pessoa faz por um período sem comer e sem beber nada. Tem esse jejum. Tá? Tem o jejum de sólidos, que a pessoa bebe líquido. Alguns bebem só água. Outros bebem água e toma alguma coisa, porque precisa talvez de tomar um remédio, tomar alguma outra coisa, por problema de saúde. O jejum parcial, que é aquele de doces, de café, de refrigerante. Tem esse jejum que as pessoas fazem, parcial, né, de um bife, no arroz, de um alimento. Aí você vai encontrar muita gente dizendo, mas este jejum não vale. Quem diz que não vale? Procura na Bíblia se está dizendo que não vale. Na Bíblia você vai encontrar jejum de 1 dia, jejum de 3 dias, jejum de 5 dias, jejum de 7 dias, jejum de 12 dias, de 21 dias. Você vai encontrar jejum parcial, jejum total, jejum de 40 dias. Você vai ver lá em Êxodo, vai ver Jesus que jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus não comeu nem bebeu. Aonde está escrito isso? Porque está escrito que Jesus não comeu durante 40 dias e 40 noites. Mas bebeu, ele não falou nada ali. Não está dizendo que ele não tomou nada. Então, queridos, nós não podemos ir para o lado do extremo, dizendo que não, esse jejum não vale. Então faça o seu jejum que vale e deixa o outro fazer o jejum dele. Porque a partir do momento em que eu digo que o jejum da Rose não vale porque ela está fazendo desse jeito, eu estou sendo juiz. Eu não sou juiz de nada. Eu estou querendo me achar que eu sou melhor do que ela, mais do que ela. E já acabou o seu jejum, perdeu. Então nós, queridos, precisamos entender isso. Tem um outro jejum, que é jejum prático, e esse aqui é um jejum que você pode fazer de vez em quando, mas não é sempre, né? Adolescente gosta de fazer um jejum assim, que é o jejum prático, né, de alguma coisa, de celular, de Facebook, de YouTube, de WhatsApp, de TikTok, pode fazer, mas você tem que fazer o jejum também de alimento. Também tem que deixar outras coisas também. Não só pode fazer esse aqui. Tem gente que faz jejum de silêncio, fica quieto. Tem jejum de que jeito, gente? Tem valor? Por que não? A pessoa que fala bastante, que não aguenta ficar quieto, fazer um jejum de silêncio, 24 horas sem conversar. Gente, isso é um martírio para uma pessoa dessa. Né? Mas se ela fizer de coração, de verdade, diante de Deus, só com Deus que ela pode falar, né? Se ela fizer um jejum de verdade, isso vai ter valor sim, gente. Então, queridos, nós precisamos ter o nosso coração aberto. O tempo de jejum pode variar. Sabe, pode ser de muitos dias, de poucos dias. Tem gente que jejua o jantar. Mas vocês lembram que eu sempre falo, né? A pessoa não janta, faz o jejum de jantar, e não vale, né?
A pessoa não toma café da manhã nunca. Eu vou fazer o jejum do café da manhã. É que não faz sentido, né? Não cola, né, gente? Eu vou fazer jejum de café. Você toma café? Não. Então não tem jejum aí. Não tem, gente. Agora, a pessoa, igual a minha esposa, a minha amada esposa, linda e maravilhosa, o café da manhã para ela, gente, é ela pode comer um churrasco à noite. De manhã, está brocado. Está numa fome cedo. Ela gosta quando a gente vai para um hotel, e aí tem aquele cafezão da manhã assim, aí ela se esbalda. Aí, irmãos, aí ela fica lá naquele café da manhã, eu doido para ir embora, né? Ela fica lá, e come, e gosta, e vai num lugar, pega uma fruta, pega outra, come, faz uma tapioca, faz um negócio. Por quê? Porque ela gosta. Então, o café da manhã para ela, se ela tirar, não é fácil não. Né? E ela tira. Tem gente que faz o jejum do café da manhã, do almoço, e só janta. Só que uma coisa, queridos, nós precisamos lembrar do jejum. E eu tenho aprendido isso, porque eu fazia isso. Falando que eu fazia. Eu vou jejuar 3 dias. Um dia antes, queridos, eu empanturrava de comida. Empanturrava, sabe? E ia lá e toda hora, eu já gosto de comer. Agora, antes do jejum, eu fazia isso. Aí, sabe o que acontece, queridos? Um sofrimento terrível. Ou depois que termina o jejum, aí você faz aquela coisa desesperada, parece que as comidas vão acabar. Então, é 2 coisas que nós não podemos fazer. Tenho aprendido isso, gente. Nós fizemos esse jejum anterior, eu fiz dele só tomando água. Só tomando água. Primeiro dia eu falei assim, eu vou tomar um whey, né? Rapaz, foi a pior coisa que eu fiz, porque de estômago vazio, aquele trem que é doce, eu quase vomitei, né? Perdão, gente, saiu sem eu querer. Tá? Então, aí os outros 2 dias eu preferi, não, vou só na água mesmo. Porque mais uma semana antes, eu me preparei. Eu diminuí a alimentação. Eu comi outras coisas a menos. No dia anterior, eu não fui lá igual um desesperado. Por quê? Porque eu tenho que me preparar para entrar no jejum. Essa semana é semana de nós nos prepararmos para o jejum, gente. Nós vamos ter jejum, fizemos esse de 3, vamos ter um de 5, vamos ter um de 7, vamos ter um de 21. Aí a gente começa de 3, de 5, de 7 e de 21 e um de 12. Para terminar o ano é o de 12. Mas eu só vou jejuar isso? Não, queridos. Nós, como cristãos, nós temos que jejuar toda semana. O cristão, no mínimo, tem que jejuar 1 vez por semana. Você tem batalha quando? 1 vez por mês? É todo dia a gente está batalhando, gente. Então nós precisamos jejuar. Nós precisamos, dedicar mais tempo. Agora, não vai fazer sacrifício de tolo. Porque Jesus, ele fala assim, lá em 1 Samuel, a palavra de Deus está dizendo que o obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta você fazer um jejum e ficar lá o tempo inteiro, né, olhando, sites de comida. Aquilo chega-te, os teus olhos ressaltam assim, você fala assim, o que está acontecendo, né? Meu Deus do céu, que tribulação. Não, o jejum, ele precisa ser acompanhado, como eu disse, de oração, de adoração, de Bíblia, de palavra de Deus, de tempo com Deus. Nós precisamos fazer isso. Então, como jejuar? Então, um dos textos que nós lembramos, e sempre vamos falar, que Jesus diz que nós vamos, além daquele, que ele diz que enquanto o noivo está aqui, depois que o noivo sair, aí então eles vão jejuar, tem esse texto de Mateus 6, que diz assim, quando jejuarem, o que ele estava dizendo? Vocês vão jejuar. Então, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas,
pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente, que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto. Top! É isso, nós não vamos ficar moribundo. Por que você está assim? Eu estou jejuando, né? Aquela cara de dó de Garfield, aquela cara assim de Deus nos acuda, sabe? Faz alguma coisa por mim. Mas isso também não quer dizer que nós não vamos sair batendo lata, colocando na internet, gente, vou entrar em 3 dias de jejum, então não me falem de comida. Não precisa fazer isso. Não é verdade? Mas, queridos, eu achei interessante quando o Luciano Subirá falou isso. E eu vou copiar, vou fazer uma cópia do que ele falou. Como que nós sabemos que precisamos jejuar? Como que nós sabemos que Jesus jejuou 40 dias? Não tinha ninguém lá, gente. Ele foi sozinho. Por quê? Que ele falou. Jesus falou que ele jejuou 40 dias. Ele falou para alguém, para escrever. Está aqui escrito. Então não é pecado mortal você falar. Porque, queridos, às vezes nós ouvimos dizer, não, é lógico, você não vai ficar moribundo, você não vai ficar, sabe, com aquela carinha, mas, sabe, você está jejuando, se imponha, fala, não, Deus, eu estou aqui batalhando, eu estou crescendo na fé, Deus, eu estou me fortalecendo, mas não tenta esconder, não precisa ficar escondendo. Depois que você faz jejum, você pode falar, gente, é bom fazer jejum, gente, eu fiz um jejum. Ah, você já fez jejum? Não, nunca fiz, porque eu fiz um jejum, gente, como foi bom para mim. Nós temos que levar as outras pessoas a se interessarem também por jejum, gente. As pessoas precisam saber que o jejum é importante para a vida delas. E hoje, mais do que nunca, o jejum, a ciência tem mostrado, Deus já tinha feito lá atrás. Deus já tinha falado que tinha que jejuar. E a ciência mostra agora a importância do jejum. Quando você jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, as suas células perrengues, né, suas células doentes, vão ser mortas, vão ser destruídas, e vão ser renovadas as células do seu organismo. Isso vai acontecer, se quiser, pode ir lá no YouTube e perguntar o que acontece quando a gente jejua. Pode ir lá no YouTube, você vai encontrar tudo isso. Os médicos estão orientando a quem tem diabetes tipo 2. Eu falei numa ministração anterior, um pastor amigo meu, ele falou, ele fez 40 dias de jejum. E ele falou, eu estava com diabetes tipo 2. Depois do jejum, acabou minha diabetes. Acabou, não tem mais. Porque o que acontece? A gente enche de açúcar o nosso corpo. E aí dá doença, dá enfermidades, e nós precisamos limpar. E o jejum é uma das coisas que limpa. Então o jejum não só faz você melhorar espiritualmente, melhora o teu corpo fisicamente. Melhora o teu relacionamento com Deus. Melhora a tua disposição, melhora a tua saúde. Mas para isso, queridos, você precisa se preparar. Como que um ciclista, né? Como que um ciclista se prepara? Ele tem que alimentar adequadamente, corretamente, fazer exercícios, treinar. Se ele vai fazer uma prova, que é uma prova de esforço físico, o que ele precisa fazer? Ele precisa se preparar. Então, se você vai fazer um jejum, se prepara antes. Não vai para a churrascaria, para a pizzaria, um dia antes, comer rodízio. Por quê? Porque isso vai te fazer mal. Prepara, come uma comida mais leve. Vai se preparando até aquele dia que você vai jejuar. Né? A não ser alguns atletas, tipos de atletas, mas a maioria, quando se prepara, ele se prepara com comidas saudáveis. Né? Então, nós precisamos. Tem atleta que se prepara com comida que dá energia, porque ele vai gastar bastante energia. Tá? Mas então, vamos nos preparar, querido. Vamos cuidar do nosso corpo, do templo do Espírito Santo.
Vamos cuidar da nossa vida com Deus, da nossa intimidade com o Senhor. Vamos cuidar, gente, eu estou numa batalha, sabe, para ver se eu perco essa barriga. Sabe que, ô Jesus amado, tem misericórdia, coisa difícil, né? E vamos cuidar da nossa saúde, gente. Você é templo do Espírito Santo, você é servo do Deus Altíssimo, o teu corpo tem que ser bom, o teu organismo tem que funcionar corretamente. Então vamos cuidar de nós, irmãos, vamos cuidar da nossa vida, do nosso físico. Eu quero dar algumas dicas para você fazer jejum, e nós já estamos concluindo. Tenha um propósito específico, queridos. Tenha um propósito, um motivo para o seu jejum. Quando nós fazemos o jejum, que todos, né, o jejum, lembrando que o jejum ele pode ser feito individualmente ou coletivamente. Pode ser feito coletivo. Quando nós estamos fazendo do dia 6 ao dia 10 de fevereiro, é coletivo, toda a igreja vai fazer. Tá, mas você pode fazer individualmente. Nós temos o propósito. Mas quando você vai jejuar, tenha propósito no seu jejum. Sabe, não faça por fazer. Tenha propósito, tenha um motivo do seu jejum. Se o seu motivo é se aproximar de Deus, que você ore, comece o seu jejum dizendo isso. Termine o seu jejum entregando isso nas mãos de Deus. Porque é isso que Deus deseja de nós. Segundo, planeje o tempo que você vai jejuar e a forma, né, ou o que você vai se abster. Planeja o seu jejum. Eu vou jejuar um dia. Então, planeja. Eu vou jejuar o café, o almoço e a janta. Vou só tomar o café da manhã no outro dia. Eu vou jejuar durante o dia. O café da manhã, eu jantei. O café da manhã eu pulo. O almoço eu pulo, vou só jantar. Planeja. Põe um motivo e planeja. O que eu vou comer? Planeja. Gente, é uma tribulação, às vezes, para as esposas, que não sabe que o marido está fazendo jejum, e aí faz comida, aí chega em casa, fala assim, não amor, eu não vou comer, eu estou jejuando. Planeja, avisa a sua esposa, olha, eu não vou comer isso, isso e isso, eu vou comer isso, isso e isso. Por quê? Porque isso faz parte, gente. Faz parte, faz bem, né? Cria laço, cria, sabe, intimidade na família. Terceiro, outra coisa que nós precisamos, inicie o seu jejum orando, pedindo perdão e forças, leia a Bíblia, louve ao Senhor. Consagra o teu coração, abra o seu coração, mostra os teus pecados, queridos, para Deus. Fala, Senhor, esses são as minhas falhas, Senhor, eu estou jejuando porque eu não consigo parar de fazer isso aqui, Jesus. E eu estou jejuando porque eu quero parar de fazer isso aqui, eu quero que o Senhor me ajude. Se é pecado, fala para Ele, fala, é isso. Se é qualquer outra coisa, fala também. Então vamos colocar para Deus essas coisas. Quarto, concentre-se ao máximo possível, refletindo, cantando, orando ou lendo. É lógico que, mas eu trabalho. Tudo bem, você não vai ficar lá, sabe, no trabalho, sendo um zumbi lá, né? Não, peraí, eu estou orando aqui agora. Não, sabe, não, gente. Mas você pode estar aqui, a sua mente está ligada com Deus, está orando. Seu coração está ligado com o Senhor. Jesus, eu estou aqui. E às vezes, quando você está jejuando, vai aparecer umas broncas terríveis no seu trabalho. Vai aparecer uns negócios difíceis. E aí você fala, Jesus, estou aqui diante do teu altar. Senhor, eu não sei como fazer, mas estou aqui. Não precisa falar alto, Deus escuta. Deus não precisa ouvir a tua voz. Então, no trabalho você não precisa falar, né? Mas em casa você pode falar, na igreja você pode falar. Mas, queridos, coloca, sabe, se concentre. Separa um tempo daquele dia para fazer isso. Separe um tempo daquele dia para você se colocar diante de Deus. Faça isso. Isso é importante. E, por último, ao terminar o jejum, ore entregando o propósito a Deus. Eu jejuei por isso, Senhor. Então está aqui no teu altar.
Eu jejuei porque eu quero amar mais o Senhor. Está aqui, Senhor, eu quero amar mais o Senhor. Eu jejuei porque eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, Senhor. Então está aqui. Hoje eu já li, mas eu quero ler mais, Senhor. Eu quero entender mais a Tua palavra. Vamos fazer isso, querido. Vamos ser uma igreja viva. Uma igreja que agrada o coração de Deus. Sabe, vamos começar a fazer aos poucos. Você não tem condição de fazer o dia inteiro, faça de uma refeição, faça de um alimento. Tem gente que não come, se não tiver carne, eu não, sabe, para mim não é almoço. É uma boa, põe a carne no altar de Deus, fala, põe a carne. É a carne para o Senhor abater a minha carne, né? O arroz, o feijão. Depois você vai melhorando, vai aumentando. Nós vamos fazer 5 dias. Se você quiser fazer 5 dias do bife, 5 dias do arroz, não tem problema. Mas que você faça. Gente, jejum é importante. Jejum é importante, vamos fazer. Não podemos ficar sem jejuar, gente. Igreja de Jesus, nós estamos em dias difíceis e vai piorar. Isso não é a profecia, gente. Os cientistas já estão dizendo isso. Eu não preciso nem usar a Bíblia se eu não quiser. A ciência já mostrou isso. Que o mundo vai piorar. Estão falando que o mundo vai colapsar. Em tantos anos. Então, queridos, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Lembrando uma coisa. O jejum te aproxima de Deus. Eu vou fazer um jejum porque eu quero comprar uma casa. Você pode até fazer, mas pensa primeiro, jejum, eu estou falando, Deus, eu estou fazendo esse jejum porque eu quero me aproximar do Senhor. E ao me aproximar do Senhor, o Senhor vai me ajudar a entender o que eu preciso fazer para comprar uma casa. Eu não tenho dinheiro, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei como, mas o Senhor sabe. Coloque sempre isso, o jejum, para te aproximar de Deus, criar intimidade e relacionamento com Deus. Amém? Vamos orar? Queridos, fecha os teus olhos. Onde você está? Se você já jejua, amém, glória a Deus, nós vamos continuar. Se você já tem essa prática, glória a Jesus. Se você tem dificuldade em jejuar, queridos, a gente tem que lembrar também, pode continuar com os teus olhos fechados, que há pessoas que não podem jejuar, tá? Pessoas que não podem, pessoas que estão enfermas, não podem jejuar. Tem pessoas que estão grávidas, não podem jejuar. É perigoso, tem que cuidar, tem algumas coisas que a gente precisa tomar alguns cuidados, tá? Mas se você pode jejuar, você não tem nenhum problema, e você tem dificuldade de jejuar, esse é o momento de nós orarmos, de nós colocarmos diante de Deus a nossa fraqueza. Se você deseja ter a prática do jejum, coloque a tua mão no teu coração. Coloque a tua mão no teu coração e ora comigo assim: Senhor Jesus, eu tenho dificuldades em jejuar. Me ajuda, Senhor, a melhorar isso. Me ajuda a me aproximar de Ti. Me ajuda a chegar perto do Teu altar. Me capacita, Senhor. E eu vou começar com pouco, mas eu quero aumentar. Eu quero cada dia estar mais próximo de Ti, mais perto de Ti. Me ajuda, Senhor, em todo o tempo. Em nome de Jesus.